Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de misericórdia, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje, dia 11 de janeiro, quinta-feira, na primeira semana do tempo comum. A primeira leitura de hoje, do livro do profeta Samuel, vai nos falar da guerra dos filisteus contra os israelenses e a vitória dos filisteus sobre ele. A presença da Arca da Aliança, que trouxe a alegria a esse povo, mas essa arca que foi capturada pelos filisteus diante da derrota sofrida pelos israelenses. Essa presença de Deus no meio deles. Mas, sobretudo, nos vem um outro conceito que nos traz o Evangelho de hoje, que é a compaixão de Deus. Essa compaixão com que Deus nos olha no dia a dia da nossa vida. Nós temos o fato de um leproso curado por Jesus. Caiu de joelhos diante dele e pediu para ser curado. Santo Agostinho dizia que é necessário ao doente o desejo da cura para que ele possa ser curado. No tocar-se de Deus, cura-se esse homem. No olhar de Deus, cura-se esse homem através da sua compaixão. Santo Antônio de Pádua, no sermão dele para o terceiro domingo depois do Pentecostes, ele dizia: Senhor, olha para mim e tem compaixão de mim, porque me vejo só e pobre. Olha para o meu abatimento e para o meu trabalho e perdoa todos os meus pecados. Olha para mim com olhar de misericórdia. Tu que olhastes para Pedro, tem compaixão de mim. Perdoa-me os pecados. Acompanha-me, porque me sinto sozinho. Vejo-me pobre e vazio. Vem encher o meu vazio. A compaixão de Deus é esse olhar que Deus tem por cada um de nós, que nos olha dentro dessa nossa necessidade, dessa compaixão do Senhor que se volta para cada um de nós. Diante dos nossos pecados, diante das nossas dificuldades, diante da nossa fragilidade humana. É um Deus que olha para nós com toda a sua bondade, um Deus que olha para cada um de nós envolvendo-se pela misericórdia, de um Deus que olha para cada um de nós com paixão. Ele ora por nós, apaixonado por cada um de nós. Então, esse olhar que se coloca dentro desse homem que se aproxima de Jesus Cristo no dia de hoje, primeiro o reconhecimento dele de que Jesus poderia curá-lo, o reconhecimento de que Jesus poderia mudar a vida dele. Era um homem leproso, excluído da sociedade, um homem marginalizado inteiramente, um homem que era totalmente banido do convívio familiar e do convívio social. Reconhecendo em Jesus aquele que tinha o poder de reinseri-lo novamente, ele se coloca diante dele com a gratuidade, com o reconhecimento da sua pequenez e pede para que Jesus pudesse curá-lo. Ficou curado. Talvez na primeira leitura, o povo de Israel, com toda a prepotência diante dos filisteus, não conseguiram aquilo que queriam de Deus, a vitória. Mas esse homem, na simplicidade dele, na bondade dele, não instrumentalizou a presença de Deus, não utilizou Deus para o seu bem, ato de algo que fosse um propósito de vencer alguém, de derrotar alguém, mas um homem que se colocava olhando para si mesmo, para as suas misérias. E Deus olha para ele com toda a sua compaixão, olha para ele com toda a sua bondade. Santo Agostinho dizia: tenho mais compaixão do homem que se alegra no vício do que pena de quem sofre a privação de um prazer funesto e a perda de uma felicidade ilusória. Então, o homem que vive-se da ilusão do mundo, o homem que vive-se perdido dentro de si mesmo. Encontrarmos-nos com Deus é darmos a nós a possibilidade de uma vida nova. Curarmos-nos das lepras, muitas vezes que carregamos em nós, da nossa falta de perdão, da nossa falta de caridade, da nossa falta de fraternidade, da nossa falta de convivência social, da nossa falta
de nos colocarmos a serviço dos nossos irmãos, né? Santo Agostinho já dizia: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, hein? Estavas dentro de mim e eu estava fora, e aí te procurava. Estavas comigo e não estavas contigo. Mas tu me chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecestes, curastes a minha cegueira. Porque é esse Deus que toca em nós e cura a nossa cegueira. É esse Deus que toca em nós e cura, rompe a nossa surdez. É esse Deus que faz se brilhar dentro de cada um de nós quando nós permitimos que Ele possa nos fazer. É esse Deus que tira-nos da miséria do nosso próprio ser e nos dá o sentido sempre novo de uma vida nova. É esse Deus que nos restabelece sempre, com uma bela túnica, com uma sandália aos pés e com um anel novo, porque nos dá a possibilidade de sermos regenerados pelo seu amor e pela sua bondade. Esse homem foi purificado, regenerado por essa presença de Deus, por esse Deus que tocou nele. É necessário que todos os dias nós nos deixamos tocar por Deus. É necessário que nós nos abrimos sempre ao toque desse Deus, para que possamos viver esse encontro de graça e de amor para com Deus no transcorrer da nossa vida, dentro da nossa fragilidade, da nossa pequenez, de um Deus que restabelece a cada um de nós a alegria e a beleza da vida. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.